sociedade providência, ela acaba por funcionar, ou seja, a rede de relações que se estabelecem através do parentesco, a avó, acaba por ter um efeito muito grande na vida e socialização familiar. Exatamente o papel da avó, dos avós, no ambiente que existe exatamente nas zonas rurais em Cabo Verde. E por falar nas zonas rurais, não assim tão rural, a zona onde nós vamos agora é Ribeira de Carquinho, onde vamos ouvir o coordenador do Centro Novos Amigos, que trabalha com crianças carenciadas. Vamos acompanhar. Na minha perspectiva e na perspectiva também do centro, nós achamos que temos que ver a família não como uma estrutura, mas sim como uma rede de proteção. Aliás, o programa Sociedade Aberta nos leva a refletir um pouco sobre isso. Aliás, até esta data, os temas que vêm sendo tratados são temas de extrema importância e que está tendo um grande impacto no seio da sociedade, porque a comunicação tem um papel fundamental na educação e formação da cidadania. Eu posso dizer que nós não podemos ver a família como uma estrutura, mas sim como uma rede. Porquê? Porque é uma rede de proteção, porque sai um pai, fica a mãe sai, fica os filhos. Quando os filhos não estão, fica uma avó, fica um sogro, fica uma tia, fica uma irmã, fica uma madrinha, fica um padrasto. Enfim, é uma rede de proteção. Porquê que nós dizemos que é uma rede de proteção? É uma rede de proteção, segundo alguns estudiosos, até alguns estruturalistas, que a família muitas vezes precisa de ter elos de ligação, não só por laços afetivos, mas também por laços consanguíneos. E a família, quando nós dizemos que o avó ou o sogro na educação dos filhos, nós estamos a dizer que os avós têm um papel fundamental na educação dos filhos, principalmente na transmissão de valores. Na transmissão de valores, também na educação e também na formação da identidade da própria dos filhos. Ou seja, os avós, os sogros têm uma responsabilidade na continuidade e na transmissão de valores para as gerações vindouras. Portanto, que é muito importante o papel dos avós, que os avós têm um papel de protetor, de proteção dos filhos. Portanto, a nossa experiência que nós temos do centro, que nós vemos no dia a dia, vemos a preocupação, muitas vezes, dos avós em levar os filhos para o centro, em acompanhar o processo de educação dos filhos, em participar nas atividades do centro. Portanto, eu acho que é muito, muito importante essa questão, esse papel do avó na educação dos filhos, na transmissão de valor, na formação da identidade dos filhos. Portanto, é isso que é a nossa percepção que temos, da experiência que temos do Centro Novos Amigos até esta data. Continuamos aqui com Sociedade Aberta, agora na parte sobre avós. Júlio Santos Rocha, pode salientar a importância da avó ou do avó quando não há presença de mãe ou pai? Exatamente. Quando a mãe tem necessidade de ausentar, ela procura não alguém para cuidar do seu filho ou da sua filha, mas sim alguém para substituí-la no papel de mãe. E ninguém melhor do que a avó. Precisamente porque a avó faz isso de uma forma natural, com amor e sem muitos compromissos. E por isso, na nossa sociedade, temos muita imigração de mulheres, especialmente, e de homens. Os homens emigram, mas continuam apoiando as suas mães, por exemplo, e o filho que está lá com a sua mãe. Assim como também a mulher também que emigra, continua apoiando também a sua mãe com a sua filha ou o seu filho. E, portanto, na imigração isso acontece bastante. Portanto, por outro lado, a avó também tem um papel especial, complementar a mãe quando ela está presente, quando a família convive perto um do outro e, por exemplo, a mãe precisa sair, então vai lá, vai ficar com a tua avó. Ou a mãe precisa que o filho ouça alguns conselhos, vai lá, a avó pode lhe contar uma história. Então há um papel especial mesmo quando esse relacionamento é dado importância.
E por falar em contar história, nós fomos atrás de uma avó e ela nos explicou como é que é a relação dela com os netos. Vamos acompanhar então este depoimento da avó Milu Leite. Eu começo por dizer o que disse o rei Salomão, que a coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Traduzindo isto numa expressão mais simples, coroa, quer dizer, a jactância, a alegria, a felicidade, não é? Dos velhos, quer dizer, dos avós, não é? Falando da avó. São os filhos dos filhos, quer dizer, os netos. Portanto, toda a glória da avó, toda a felicidade estão nos seus netinhos. E para mim foi uma grande bênção quando eu comecei a recebê-los nas mãos, no regaço. Foi um presente grande que Deus me deu. E mesmo bebezinhos eu comecei a ter, a tentar, deixe-me dizer, tapar as arestas ou as brechas, a limar as arestas ou a tapar as brechas que os pais não podiam tapar, porque muitas vezes tinham que sair para o trabalho, não havia empregada, ou mesmo com a empregada não se podia deixá-los sozinhos, e desde esse tempo eu comecei a ficar mesmo perto dos meus netinhos. Para aqueles que nem sempre estão, que não vivem na mesma cidade que eu procuro telefonar, eu procuro escrever para eles, para manter essa ligação. E o que é que tenho feito para os meus netos? Diálogos, eu faço muitos diálogos com eles, quer dizer, conversações, eu conto-lhes histórias, anedotas e adivinhas, e através dessas ferramentas eu vou procurando formar o caráter deles com valores morais. Já estamos quase a terminar esta edição de hoje da Sociedade Aberta. A Cláudia Galina, psicóloga, mesmo já para terminar, o seu olhar sobre essa questão, essas duas questões que nós trouxemos aqui hoje, relação nora, genro e sogra, e também o papel dos avós, que normalmente que são os nossos sogros, né? Bom, continuo insistindo que é uma relação que tem de ser construída, não é? Da melhor forma possível, com base na comunicação, com base na aceitação, digamos, um do outro, não é? E eu continuo também a dizer que os netos têm muito a ganhar com, digamos, com os avós estando por perto, mas também os avós também têm muito a ganhar com os netos. Porquê? Porque isso vai lhes permitir um envelhecimento mais ativo, digamos, um envelhecimento em que os próprios avós poderão fazer várias coisas para melhorar melhorar a sua saúde, a sua qualidade de vida, e os netos também poderão ganhar muito com isso, tendo um certo equilíbrio que lhes dará, digamos, a maior probabilidade de virem a ter uma personalidade mais sadia. Rapidamente, também agora vou ouvir Euridice Monteiro, que está connosco na praia. Um olhar rápido sobre esses dois temas. Eu estava a escutar a dona Milu, sobretudo essa relação de muita afetividade entre a geração dos avós e dos netos, e há também uma outra ideia que é os avós, quando aparecem os netos, começam a repensar a relação que tiveram com os seus filhos, então tentam compensar com a geração dos netos o que não fizeram com a geração dos filhos, ou o que não fizeram tão bem com a geração dos filhos. Daí que também existe a ideia de que os avós acabam por estragar os netos, os filhos dos seus filhos. Já essa ideia não só de amor, de educação, contribuir para a educação dessa nova geração, mas também acabam por mimar demais, e isso é visto como uma forma de estragar os netos. Bem, obrigado, Euridice Monteiro, connosco a partir da cidade da Praia, Júlio Santos Rocha. Rapidamente também olhar para esses dois temas, né, que na verdade nós estivemos aqui hoje a falar
relação nora, genro, sogra, e também olhar as sogras como avós, no papel que elas têm nesse lugar da avós na família. Portanto, esse olhar é um olhar positivo. Eu acho que as famílias estão sob pressão, mas mais do que nunca é preciso ter uma atitude positiva para construir uma relação de amizade e de amor lá em casa. Não é? E gostaria de sugerir até algumas publicações para ler. Por exemplo, sugeria aqui que se poderia ler, por exemplo, esse livro aqui, Mulher e Homens em Cabo Verde, publicado pela INE. Também este livro aqui, André de Souza Lobo, Tão Longe, Tão Perto, que fala das famílias em movimento em Cabo Verde. E aqui essas publicações da Sociedade Watchtower, publicado pelas Testemunhas de Jeová, que abordam temáticas com orientações muito práticas, muito interessantes. Os jovens perguntam, respostas práticas. Aqui o segredo de uma família feliz, muito interessante. E este aqui, Imita a Sua Fé, que são orientações práticas. Em vários outros livros que eu procurei, não é? Encontrei essas que são muito interessantes. Além do site jw.org, onde se pode consultar e retirar estas publicações. Também agradeço a presença de todos aqui, elementos fundamentais para você que está aí em casa, refletir um bocadinho sobre a relação sogra, nora ou genro e também o papel dos avós na família. No próximo dia 12 de fevereiro nós vamos estar aqui de novo, agora, para falar sobre a terceira idade na sociedade cabo-verdiana. Você também pode seguir-nos no facebook.com/sociedadeaberta.tcv, envie e-mail com sugestões para sociedade.aberta@rtc.cv. Temos recebido muitas sugestões, continuem a enviar sugestões, porque esses temas que estivemos aqui hoje a debater são sugestões dos nossos telespectadores. Faça também você a sua participação neste programa. Boa noite e até daqui a 15 dias. Boa noite.